como realizar Deus ou como alcançar a iluminação, e essa como alcançar essa quietude. Mais uma vez, gratidão, mestre, pela disponibilidade aí em estar aqui conosco para mais um bate-papo, para a gente trazer mais dúvidas do pessoal, mais a prática do que é este viver, né, nesse estado natural. Para quem não conhece o Marcos Gualberto, vou falar brevemente como eu o conheci. Eu venho numa caminhada espiritual de muitos anos, como vários aqui que seguem o canal, e nos últimos anos focado completamente aí nos estudos do Joel Goldsmith, que inclusive veio um impulso interior para gravar os áudios e postar os livros do Joel aqui no canal Luz do Despertar. E nos últimos meses, precisamente na metade do ano passado, veio algo muito forte internamente para mim entrar num período de quietude, me afastar das atividades tanto do canal como dos grupos de estudo. Não entendi naquele momento o porquê, como eu até já comentei nos outros videocasts, mas fiquei naquele período de quietude e silêncio, aguardando o que poderia acontecer, sem expectativa, inclusive, mas pela graça apareceu um vídeo do Marcos Gualberto, um vídeo no canal dele do YouTube, que é o canal Mestre Gualberto, onde o canal, né, o foco do Marcos Gualberto é tratar sobre esse assunto, o mesmo assunto que o Joel trata, que é a iluminação espiritual, esse despertar espiritual. E ao assistir o primeiro vídeo do Marcos, algo me tocou. Escutei o que foi dito, mas algo diferente eu percebi no olhar do Marcos que me fez olhar algum outro vídeo, olhar outro, mas algo diferente tocou na minha consciência. Não soube explicar o que, não foi nada místico, não foi algo, nossa, surpreendente, mas algo me deixou com uma inquietude, com um desejo de querer mais. E aí acabei descobrindo que tem os encontros que o Marcos Gualberto faz, os satsangs, que são os encontros intensivos de final de semana, né? Tem online, tem presencial. E aí com isso eu acabei participando do encontro primeiramente online, de final de semana intensivo, e aí, durante o final de semana, eu pude perceber mais o que tinha me tocado, esse silêncio, essa graça, porque o Marcos do Alberto, além de conhecer intelectualmente, que não faz diferença nenhuma, mas pela graça de seu mestre Ramana, ele teve, entre aspas, esse despertar, né, espiritual, que na realidade é esse estado natural de ser, essa realização espiritual, esse também chamado iluminação espiritual. E ao passar o final de semana inteiro com ele no satsang online, né, mais precisamente no final do domingo, mais e mais se assentou em mim um estado de quietude, de silêncio, que me atraiu para participar de mais satsang online, para participar depois do presencial. Só sei que depois de alguns satsangs, com muitas perguntas, com muitas dúvidas, perguntando para o Marcos, aí eu fui, pela graça de sua presença, entendendo que todo esse desejo por Deus, todo esse desejo por entender a verdade, querendo buscar algo fora, ou querendo entender isso, não vai ser entendido com a mente, porque a mente não pode discernir, né, essa realidade que está além da mente, que nem o próprio Joel nos traz, além das palavras e pensamentos. Mas depois de alguns encontros online e presencial com o Gualberto, eu pude ver que, né, não é agregando nada a mim, agregando mais conhecimento que eu posso, pela graça, algum dia despertar, mas exatamente me esvaziando de todos os conceitos, me esvaziando de tudo que eu acho que eu sei, que posso chegar nesse estado natural que o Marcos fala em seus áudios, em seus vídeos. E resumindo rapidamente aqui, te agradeço novamente, mestre. Quero ler um trechinho de um livro do Joel e trazer uma pergunta aqui do canal. O trechinho é desse livro aqui, ó. O Despertar da Consciência Mística, o nome do livro. E um pequeno parágrafo que eu vou ler e pedir para o mestre fazer algumas considerações, o Joel fala bem assim, ó. Quando a mente humana está silenciosa, há integridade, realização e percepção da identidade espiritual. É apenas na mente humana que o tumulto da vida continua. Uma vez que você se eleva acima disso, não há tumulto, não há problemas,
não há nada fora do que os problemas pudessem surgir, porque tudo que envolve o seu bem-estar é suprido pela fonte do infinito. No momento em que você estiver completamente liberado das preocupações humanas, as coisas boas começam a fluir e você as encontra sempre ali, bem antes de precisar delas. Lido esse trecho, eu quero trazer aqui a pergunta. Quero ler aqui a pergunta do Blulu, Tech e Afins. Ele fala assim, mestre: a questão é como alcançar esta quietude. E aí eu passo a palavra para ti, mestre, falar um pouco da vivência do que é isso, de como alcançar essa quietude. Mais uma vez, aqui a gente se depara com aquilo que tem sido a experiência comum da maioria de nós. Para a maioria, tudo é realizado de uma forma positiva, ou seja, sempre numa atitude ou no mover em direção àquele dado objetivo, é que isso se torna possível. Em outras palavras, é sempre fazendo algo. É por isso que é muito comum perguntas que se iniciam assim: como ser feliz? Como realizar Deus? Ou como alcançar a iluminação? E como alcançar essa quietude? É bem natural que seja assim. A princípio, é bem comum que seja assim. Porque para nós, a realização de alguma coisa pressupõe alguém para fazer. E alguém para fazer deve haver algum método, alguma fórmula, alguma forma disso se realizar, ou disso ser realizado. Então, a proposta sempre na pergunta é como alcançar, e aí vem a pergunta, como alcançar essa quietude? Muito bem. Notem que aqui o Joel fala que quando a mente silencia, quando a mente se aquieta, e todos os problemas que nós temos, ele diz, está na mente. A mente, sim, é o grande problema. E aí nós criamos uma ideia. O que seria essa quietude? E como alcançar isso? Esse como implica tempo, implica o movimento de estar aqui agora e lá na frente alcançar o objetivo. Isso pode funcionar em diversas áreas de nossas vidas. Você vai estudar para se tornar um médico, você estuda para se tornar um engenheiro, você estuda advocacia e se torna um advogado. Então, existe o como, existe um método, existe uma fórmula, existe um caminho. No entanto, quando nós tocamos no aspecto da realização, da verdade, do ser, nós temos que exatamente eliminar completamente essa noção de tempo para isso. Porque o tempo é exatamente algo ligado a esse movimento da própria mente, em sua inquietude. Se você me pergunta como posso alcançar a quietude, você está inquieto. O fato é que, nesse instante, o que prevalece é a inquietude. E nós queremos objetivar a quietude como uma ideia, uma imaginação, a partir dessa inquietude em que nos encontramos. Já tivemos alguns momentos de silêncio e paz interna, e nós confundimos isso com a quietude. E assim nós imaginamos que a quietude seja isso, já que estou inquieto agora. Aqui, quando nós falamos da realização do ser, que é a consciência de Deus, a verdade que somos, isso não está no tempo. Então, não é algo que você irá alcançar, e sim algo que você pode, sim, e precisa mesmo constatar. É diferente alcançar e constatar. Alcançar pressupõe tempo, constatar é ver, é olhar, é se tornar ciente disso, agora, nesse instante.
Então, quietude ou silêncio ou ausência dessa mente conflituosa, onde todos os problemas estão, segundo o próprio Joel, a ausência disso é a presença da realidade, que representa tudo o que se faz necessário na sua vida. Amor, paz, silêncio, verdade, vida plena, plenitude, completude de ser. É algo que o pensamento não alcança. Isso é constatado, não é alcançado. Então, as pessoas querem alcançar a pessoa nesse movimento, ela está, na verdade, se afastando, porque é um movimento de continuidade ainda desse tempo psicológico, dessa própria agitação, dessa própria inquietude. Para adentrarmos a quietude, temos que olhar a inquietude. Precisamos nos tornar cientes desse movimento de inquietude. Uma coisa muito importante, Gilson, é compreendermos que a ideia, a ideia é a imaginação. E a proposta do próprio ego, desse mim, desse eu, que é esse conjunto de pensamentos em nós, é sempre com base em ideias. E essa ideia é só uma projeção, o que representa um afastamento daquilo que aqui está para ser visto. Então, nós estamos sempre sendo enganados por uma proposta do próprio ego para encontrar o fim do ego. Uma proposta da própria inquietude para nos livrarmos da inquietude. Isso é como o ladrão se disfarçando de policial e dizendo que vai realmente prender o ladrão. Então, nós ficamos nessa permanente procura ou busca, o que pressupõe tempo, pressupõe o movimento do próprio ego para realizar alguma coisa, e o que de fato ele está fazendo é mantendo sua própria continuidade. Isso é um truque do ego. Se queremos realmente assumir a verdade do silêncio, do ser, descobrir o que é a quietude, nós não podemos nos afastar da inquietude. Temos que examinar a inquietude. Na verdade, temos que olhar ela de perto, nos aproximarmos. Nesse olhar, quando aprendemos o que é olhar para essa inquietude, sem resistir, sem lutar, sem brigar com ela, sem dizer não, também sem se identificar com ela, aí essa inquietude pode ser rompida. Porque inquietude é um estado de movimento da própria consciência egóica. Se olhar esse movimento representa estar diante dele sem fazer nada, esse movimento cessa. E se ele cessa, você adentra a quietude. Então, a arte da meditação é o esvaziamento desse conteúdo egóico, que é essa mente, que é essa inquietude. Só que esse esvaziamento não é uma ação positiva, não é um fazer. Percebam, não tem como fazer isso. Aqui se trata de olhar, apenas olhar para esse movimento. Quando você olha sem julgar, sem rejeitar, sem tentar fazer algo com ela, que é a mente egóica, que é esse movimento de inquietude, isso definha, isso cessa. É que toda a nossa educação, ao longo de todos esses anos de vida, foi nos mostrando que tínhamos que fazer algo para alcançar algo. E aqui, no que diz respeito à verdade do ser, que é Deus, é aquilo que já está agora aqui. Não existe qualquer movimento que esse mim, esse eu, possa fazer para realizar isso. Aqui é se desfazer desse eu, é se desfazer desse movimento, dessa inquietude. E você não vai se desfazer disso tentando, procurando um jeito, um caminho, e sim constatando que essa inquietude não precisa receber a energia que o ego tem dado a essa inquietude, tentando exatamente fazer alguma coisa. Isso é bem estranho para alguns de vocês ouvirem isso. Para muitos de vocês, de repente, é pela primeira vez que vocês estão
ouvindo algo parecido com isso, que para eliminar pensamentos não é gritando com eles. Até porque se você olhar de perto isso, olhar, verificar, observar, você vai ver que não consegue. Você grita com o pensamento e fortalece ainda mais o estado de tensão, de nervosismo, de estresse. Você não se livra de pensamento com outros pensamentos. É necessário se aproximar e não se afastar ou tentar rechaçar isso de você, ou se livrar disso à base dos gritos. Você olha o pensamento, você se aproxima e observa. E quando você percebe que o pensamento, que é a base dessa inquietude, está sendo sustentado pela inconsciência, que é exatamente essa não atenção, essa não observação, quando você faz isso, e esse fazer não é um positivo fazer, é, na verdade, um se desfazer da intenção, da motivação da própria mente de se livrar. Isso é muito sutil. É necessário se aproximar para olhar. Apenas olhe. Olhe para o pensamento, olhe para o sentimento, olhe para a inquietude. É Ô, como alguém, mestre, Gilson, querendo deixar de ser estúpido pelo esforço. O estúpido, pelo esforço, só é mais estúpido. Apenas se ele olhar para si e ver a estupidez, se ele conseguir enxergar, isso desaparece. Aí ele já não é mais estúpido. Mas se ele tentar fazer alguma coisa, qualquer coisa, no estado de estúpido ou de estupidez, só amplia, só amplifica isso. Assim é com relação à inquietude. Ou qualquer estado interno psicológico, quanto mais você se esforça para se livrar, mais você confirma o próprio estado. ô, mestre, as tuas palavras, essa maneira é tão revolucionária, mestre, que a mente não consegue compreender. Eu falo por mim, eu me lembro que nos primeiros vídeos do mestre, porque o foco, né, do teu canal é exatamente nesse processo, nessa meditação real, nessa autoobservação, e a mente não consegue compreender porque é totalmente fora do que ela está muito dogmatizada a fazer, né? Sempre fazer, fazer, obter, realizar, como. E eu vejo que, para mim mesmo, eu acho que foi no primeiro presencial que eu estive contigo, eu participei de uns 3 online, o primeiro presencial que eu fui aí no Acho, em Gravatá, onde parece que umas graminhas do que tu fala, assim, foi uma compreensão, que não é uma compreensão, né, mas uma vivência do que é essa verdadeira meditação, que é esse estado de não fazer nada, mas estar consciente do que se apresentar. E aí, inclusive, eu acho que até já citei em outros videocasts, esse processo é extraordinário, depois que, pela graça, algo aconteceu que virou a chave desse estar consciente, como eu passei a perceber a atividade do ego a cada instante, gigante, assim, com julgamentos, com classificações, com sempre querendo sair do presente, sair do agora, se livrar do estado ou querer se apegar a ele. Se está num momento alegre, feliz, quer se apegar, quer manter aquele estado. Ou se está num estado de angústia, de inquietação, como se livrar dessa inquietação, como atingir a quietude. É impressionante como as palavras elas estão sendo ditas, mas para mim mesmo não entrava, né? Eram palavras, e aí depois, né? Eu acho que no quarto satsang, quando eu estive presencial contigo, que aquilo ali, daqui teve um momento que, sabe, por estar na tua presença, certamente, né, mestre? Aquilo ali virou a chave assim, deu, opa, calma aí, agora entendi. Não é entendi, mas agora parece que experienciei um pouco do que é esse estado de não querer alcançar, vivenciar, mas só estar consciente. E é graça isso, né, mestre? É só graça. Ô, Gilson, todo e qualquer movimento que você faça a partir de um estado, note, qualquer estado que você esteja, todo e qualquer movimento que você faça é um movimento do próprio estado. Isso não irá ser contra o estado, isso irá fortalecer o próprio estado. Em outras palavras, se você está triste,
e tentar se livrar da tristeza. Com base na tristeza, você fortalece a tristeza. E as pessoas já perceberam isso, que você triste só faz coisas tristes, porque é o próprio estado em ação. Então, o que elas fazem? Para se livrarem da tristeza, elas fogem da dor da tristeza. Então, a mente já conhece, a mente egóica já conhece esse truque. Ela se distrai da dor dela mesma, para ela não ser desmascarada. Então, ela foge para algo que possa substituir aquela dor que a tristeza está causando. Então, é muito comum as pessoas fugirem da experiência e não olharem para a experiência, e não se encarar, e não olhar, e não perceber a experiência. O sentido de um eu presente, ele se fortalece pelo estado e por afirmações intelectuais, verbais e conclusões sobre o próprio estado. E o que quer que você faça a partir dessas conclusões, ou desses julgamentos, ou dessas avaliações criadas pelo próprio Estado, só irá fortalecer o Estado. Como no ego é a dor é algo que ele não deseja, embora inconscientemente é tudo que ele procura, no momento que a dor bate, ele não está disposto a olhar para isso. Então, o que ele faz? Ele foge. Aqui eu tenho procurado mostrar para vocês que a chave para a iluminação ou despertar é ficar com o que você tem agora aqui. O ego, esse mim, esse eu, essa consciência mental, ela é fruto do tempo. Tudo que ela conhece é presente, passado e futuro. Ela não quer se deparar com a realidade do que está aqui, porque isso é fatal para ela. Então, ela foge. Então, ela cria ideais, ela cria propósitos, ela cria a ideia de se tornar, de alcançar um dia, de realizar amanhã. A esperança de um dia. Toda a linguagem, Gilson, toda a nossa linguagem favorece, porque é uma linguagem construída pela própria mente egóica no tempo. Então, ela coloca o futuro, ela coloca a esperança, ela coloca a certeza de alcançar, ela coloca a meta, o objetivo. Ela te dá a ideia de vir a ser, de se tornar. Enquanto isso, nesse interim, você continua na mesma situação, por 5, 10, 15, 20, 30 anos, sempre tendo o ideal de um dia se libertar de um estado de sofrimento. Só que quando o sofrimento está, no lugar de olhar para isso, de observar isso de perto, porque você não foi ensinado como trabalhar isso em si mesmo, isso requer autoconhecimento, isso requer uma aproximação da verdadeira meditação na prática, não o que alguns fazem com o nome de meditação também, porque são expedientes ainda de fuga. O que você tem feito? O que nós temos feito? Estamos sempre fugindo, porque não sabemos a importância de se auto-observar, de se tornar ciente de si mesmo, cônscio de si próprio, agora, aqui. Olhar isso que está presente é medo, é medo. É inveja, é inveja. É ciúme, é ciúme. Não, nós não olhamos para o estado, nós transferimos para fora alguém ou alguma coisa sendo o culpado desse estado que nos deixou assim. A verdade é que esse estado é o próprio eu. Nenhum elemento externo é o responsável de uma forma direta por isso. De uma forma indireta, qualquer coisa no mundo pode se tornar, se você diretamente está vivendo nessa ilusão de um eu ilusório, com o qual você se identifica o tempo todo. Então, qualquer situação externa pode ser, de uma forma indireta, aparentemente o responsável por isso. Mas, na verdade, é o sentido de um eu presente. O sofrimento está na mente, é o que o Joel acaba de colocar aqui para você.
É a mente que está criando essa situação toda. É a mente egóica. Essa consciência egóica é a causa de toda a confusão em nossas vidas, de todo sofrimento. E isso não é algo que o mundo externo está fazendo com você. É você, na ilusão de ser alguém, na experiência, querendo mudar, alterar, resolver as coisas, inclusive se livrar de estados internos que não gosta e se agarrar a estados internos que aprecia e deseja ter, que está sendo a causa de toda essa miséria, de toda essa confusão, de todo esse sofrimento. A liberação é o fim da ilusão do sentido de alguém. Então, quando o sentido do eu desaparece, que é o sentido do ego, por um trabalho de autoconhecimento e revelação do seu ser, pela real meditação, fica claro que está tudo no lugar, porque o sentido do eu não está. Se ele não está, não há sofrimento, não há desejo, não há medo, não há conflito e não há nada errado. Isso é a visão da natureza do ser, que é amor, que é felicidade, que é a verdade de Deus, aquilo que você nasceu para assumir nesta vida, a realidade do seu próprio ser. Isso é realização espiritual ou iluminação? Ô mestre, até exatamente dentro desse tema, acho que no último Satsang online tu comentou sobre como o pensamento é essa identidade egóica, né, essa ilusão de um eu presente, e como isso está no tempo, né? Daí tu até comentou, né, pensamento é sinônimo do eu, é sinônimo do tempo. Se o mestre puder falar, já falou um pouco, falar um pouco mais sobre. Não há nenhum pensamento em você que não seja parte da memória. E toda essa memória, ela é fruto de uma experiência. Essa memória é uma experiência. Essa experiência, que é memória, é um pensamento aí. E esse pensamento, ele só retrata o passado. O sentido de um eu presente é sempre uma aparição do passado, agora aqui. Esses assuntos, eles precisam ser investigados. E é isso que temos feito dentro de encontros como satsang. Você precisa saber o que é a ação. O que é a ação? Nós não sabemos, Gilson, o que é a ação. Nós vivemos em atividades. Veja, é diferente. Nós vivemos em atividades. Nós temos essas ações com base num fundo de memória, de pensamento, de experiência. Então, essas ações são resultados de atividades do eu. Você resolve fazer e vai e faz. Mas quem está nesse movimento, tanto da resolução como da execução? O sentido de um eu presente. Só que, notem que coisa interessante, a vida, ela é o que é agora. Ela não nota a sua presença, a presença de alguém. Ela não se importa com esse alguém que você acredita ser. Ela está acontecendo. E ela é desafiadora. O problema é lidar com a vida como ela é, com esse fundo de um eu presente, querendo se ajustar a esse momento numa ação. Se só o que o eu sabe fazer é reagir. Essa reação são as atividades do ego. Quando você realiza aquilo que você está em ação, não está em reação. É uma ação que corresponde ao que está presente sem uma reatividade do ego. Então, é uma ação real, a única verdadeira ação livre do medo, livre do sofrimento, livre de intenções, livre desse egocentrismo. Essa ação é uma ação em amor, é uma ação em liberdade. Enquanto essa ação não floresce, o que prevalece no ser humano é um fundo de condicionamento lhe impulsionando pelo desejo e pelo medo a fazer coisas. Então, ele vive reativamente numa atividade febril
que por mais que ele se movimente, ele está fazendo tudo e, na verdade, internamente continua infeliz, problemático, e parece que as coisas estão se resolvendo, na verdade, elas estão ainda dentro desse campo, desse movimento do ego, desse movimento do eu, o que implica em confusão a curto, médio e longo prazo. Então, é necessário acordar, é necessário despertar. Essa ação da realidade daquilo que você é a ação da consciência, que é a ação de Deus. Então, não tem você. O problema é que a ideia em nós é a ideia de alguém. Essa ideia de alguém é uma falácia, uma fraude, uma mentira. Aqui, por exemplo, Gilson, está acontecendo algo que é a presença da consciência. E não tem alguém nisso. É só essa presença se revelando, falando, ouvindo, atendendo a isso tudo aqui. Mestre, nosso tempo já foi. Agradeço aí. Gratidão, gratidão. Que por essa graça, mais e mais, Gilson, possa, né, estar nessa presença, e quem vem acompanhando os vídeos também possa ver, entre aspas, além do que está sendo dito, para poder experienciar este aqui e agora. Pessoal, curtam o vídeo, façam comentários, e quem sentir algo além do que está sendo dito pelo mestre, fica o convite. Tem aqui nos comentários o link do WhatsApp para os encontros online e também presenciais, para poder investigar isso, investigar a ilusão desse eu mais profundamente. Gratidão, mestre. Do ponto de vista da realidade do seu ser, esse ser alguém é completamente ilusório. Aquilo que você é a realidade divina. Aquilo que você é a realidade de Deus.